substância. E nesse exame se vai verificar o estado em que se encontra o campo espiritual. Hoje em dia, o número de perturbados é imenso, com tendência a crescer, e não se erra muito ao dizer que 90% das perturbações são de fundo espiritual, 10% representando mediunidade a desenvolver. Então, o delegado está dizendo aqui que nós temos perturbações de comportamento, de psiquismo, e às vezes as pessoas confundem, né, achando que seria mediunidade. Então, ele está no curso providenciando um exame espiritual para avaliar cada um dos que vão seguir no estudo as condições que ele requer para ser realmente uma mediunidade ou se é uma outra área que ele deverá fazer. Como é feito esse exame espiritual? Então, a Ercília agora vai dizer. A Ercília, então, tem conhecimento e vai explicar para nós como esse exame é feito. No caso da nossa casa, ele é encaminhado para o colegiado. Né? O colegiado, ele faz o exame, né, das entrevistas com o pessoal e faz esse exame para saber qual o passe e qual a orientação eles precisam, né? No caso, se precisa frequentar a escola, se precisa frequentar um curso de médiuns, se precisa desenvolver, se precisa fazer um tratamento espiritual. Então, ele é encaminhado mediante o que o colegiado decide. O colegiado é composto por quantas pessoas? Ademir? Como? Peraí, Ademir? Oi. Quantas pessoas é no colegiado? Eram, acho que 5 ou 6 pessoas. Sim, aí então a pessoa que vai ser examinada se senta em uma sala e o colegiado examina esse candidato. Não, é uma ficha. É uma ficha, sim. A pessoa não fica no colegiado. Esse exame espiritual acontece dentro das escolas. Com a escola de aprendizagem, cada ano as pessoas passam por um exame espiritual dentro da etapa da escola de aprendizagem do Evangelho. Então, são 3 exames que nós passamos com notas e com mensagens da espiritualidade, tá? Que sendo encaminhado para que a gente deve fazer de aprendizes a servidores e depois fazendo curso de médiuns também. Aí no curso de médiuns, de acordo com a evolução, que seria no caso os passes padronizados, aí a gente faz uma entrevista com os pertencentes do curso de médiuns, e essa entrevista passa pelo colegiado, que é um grupo de médiuns que faz a verificação dessa pessoa. Esse resultado é comunicado à pessoa que foi examinada. Sim, ele vem por escrito, e aí cada um de nós que são, no caso, quando eu fiz, o meu nome passou no colegiado, e a Regiane, que fez a minha entrevista, e encaminhou para o colegiado, para eu poder trabalhar dando passe, para eu poder trabalhar no P3B. Então, eu fui encaminhar aí para essa área. Perfeito. Todos entenderam, todos compreenderam esse exame, esse procedimento? Tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Fala, Dani. É só para eu entender certinho, porque ficou um pouco estranho aqui para mim. É feito teu nome vai para uma ficha, é feita uma entrevista e é feita uma consulta ao plano espiritual sobre essa questão da mediunidade, é isso?
Isso mesmo, Nela, porque é assim, ó, você está fazendo curso de médios, certo? Você está aqui no curso de médios. Aí, vamos supor, eu vou pegar e vou fazer uma entrevista com você, tá? Essa entrevista que eu vou fazer com você, eu pego essa ficha e entrego na mão do colegiado. Aí o colegiado, com a espiritualidade, não é ele. Eles formam toda uma corrente, se concentram e aí vem assim a espiritualidade que orienta o que acontece com você. No meu caso, por exemplo, eu fui liberada para dar todos os tipos de passes e fui liberada para trabalhar no P3B, né? Na época que eu ainda estava no curso de médiuns. Isso aconteceu quando a gente começa a parte prática do curso, não na teórica. Oi, Tá? Cília. Oi. Tá, obrigada. No colegiado também, os médios não sabem de quem é a ficha, só o dirigente. Né? Só o dirigente que sabe, não fala de quem é. Fala que é uma mulher ou fala que é um homem, mas não fala de quem é a ficha. Ah, tipo, é numerado, né? Isso. Perfeito, então. Acho que ficou claro, então, a explicação, né? Vamos prosseguir, que tem mais explicações que conforme vai aparecendo no estudo aqui, que a Sheila vai nos fornecer aí, né? Então, seguindo aqui, então, nos casos de perturbações, a aura individual se apresenta escurecida, manchada num ou outro ponto, com sua vibração alterada e sua coloração muito instável. E quando as perturbações, por muito antigas, já atingiram o organismo físico, reflexivamente, nestes se notam como se tratasse de uma projeção topográfica, as mesmas manchas e as mesmas alterações vibratórias. Nos casos de interferência direta e pessoal, o exame nos revela imediatamente, ficando assim o problema de fácil definição. Em geral, as perturbações psíquicas, como é natural, são apresentadas por indivíduos de certa sensibilidade própria e, em muitos casos, são já de início um sinal de mediunidade. Então, aqui está dizendo que médiuns videntes vão olhar o candidato, então está dizendo aqui, vai ver a aura do candidato, né? E, vendo a aura, vai ver cores, que a aura, cada aura tem uma cor. São pessoas, cada um tem uma aura dele. E essa aura, então, vai apresentar colorações típicas da pessoa. Se apresentar colorações escuras, está dizendo aqui, é indício de que a pessoa tem distúrbios psíquicos, distúrbios de comportamento, distúrbios que altera a sua coloração da aura. E se for muito antiga, chega até a afetar o organismo físico, está dizendo aqui, né? Então, como é feita essa verificação, Cília, para verificar essas cores que está dizendo aqui e qualificar o candidato? Então, tem os tipos de passe, que é o P2, o CH, que a gente aplica nas pessoas, tá? Então, vamos supor, se a pessoa tem algum problema físico, aí tem o P1 também. É o P1 que é físico, o P2 que é físico e espiritual, e tem o... Peraí, meu celular... Mas, Cília, aqui seria, assim, algo que eu estou entendendo, que seriam videntes que olhariam o perispírito do candidato, para ver as cores do perispírito, da aura. Seria então, alguém olhando o perispírito do candidato. Então, mas aí que tá, o colegiado, ele não faz assim.
dentro da nossa casa não é feito dessa forma. Dentro da nossa casa é feito por esse colegiado. A avaliação da ficha do candidato, entendeu? Se ele precisa tomar passe ou não, não é passado para a gente a questão da áurea em si, tá? É só a possibilidade de ele ter ou não a possibilidade de exercer mediunicamente aquela atividade. Se ele precisa de tratamento primeiro, para depois ele desenvolver, ou se ele já pode ir direto a fazer o que ele, né, as atividades mediúnicas que ele foi designado. Então, em função das características do candidato, vai ser aplicado nele o passe P1 ou P2, outro passe, Isso, em função das características, e vai corrigir aquelas características que ele está apresentando, né? Exatamente. Vamos supor, se ele tiver o P1, se for só físico, ele vai tomar o passe físico, ele não pode aplicar passe. Ele pode participar da corrente, mas ele não pode aplicar passe, tá? Nenhum dos passes, se ele tiver que tomar algum passe específico, ele não pode aplicar o passe que ele está tomando, e muitas vezes, por exemplo, o CH, ele não pode participar dos passes, ele tem que ficar apenas na corrente, que o CH é o espiritual, é justamente o da perturbação, que ele está perturbado, então ele não vai poder dar alguma coisa dele, porque ele está com problema. Sim. Então, se ficou claro para todos, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Cecília, mas no caso, daí, ele ficando bem, daí ele já pode aplicar o passe, né? Aí ele passa de novo pelo colegiado, aí o colegiado vai autorizar ele ou não a continuar com o passe. Porque, assim, se você não está bem, se você está perturbado, ou se você está doente, como que você vai emanar fluidos bons e curativos para o outro? Entendi. Não tem como, entendeu? Então, enquanto você não estiver bem realmente, tá? Porque o P2, por exemplo, é um passe único e exclusivamente de harmonização. Agora, o P1 é de tratamento físico, né? Quando você não está bem fisicamente, e o CH é quando você não está bem espiritualmente. Então, você, quando tem esses dois passos, você fica isolado. Você não pode trabalhar. Entendi. Senão você está ruim. Como que você vai passar alguma coisa boa para alguém? Entendeu? Perfeito, então. Certo? Obrigada, Cecília. De nada. Sim. Então, vamos prosseguir. Dando continuidade, vamos... Aqui é muito comum apresentarem os médiuns, ao mesmo tempo, evidências mais ou menos acentuadas de diferentes faculdades, sendo, então, necessário verificar qual a que pode ser dada como predominante. Essa verificação, aliás, nem sempre recebe confirmação na prática, porque, no decorrer do próprio desenvolvimento, surgem mutações e a faculdade, que a princípio parecia predominante, passa a secundária, ou simplesmente complementar, definindo-se, por fim, como principal, uma que, de princípio, parecia secundária, ou mesmo outra, não constatada de início. Então, o médium está desenvolvendo e ele apresenta manifestações de mais de uma
faculdade mediúnica. E essa diferença entre uma faculdade e outra, da prática mediúnica, existe a principal e existe a secundária, que está dizendo aqui. Então, pode ser 3, ou até mais ele fala, né? Qual a principal e qual a secundária? Então, vai definir também, nesse trabalho, né, que está sendo feita a avaliação, que a Cília está explicando, qual a mediunidade principal, né? Então, não obrigatoriamente. Ele está dizendo que pode ser a segunda que ele desenvolva posteriormente, né? Certo? Certo. Posso contar o que aconteceu comigo em relação a isso, para ver se fica mais claro para eles? Sim. Quando eu fui para o curso de médium, eu me sentia mal, eu percebia que tinha algumas coisas erradas, que não era meu, né? Eu era sensitiva e intuitiva, tinha intuição, tá? Durante o curso de médiuns, eu nunca esperava que eu tivesse também manifestação, ou seja, que eu fosse psicofônica também. E aí, no curso de médiuns, eu também sou psicofônica. Além da intuição, eu tenho psicofonia. E também tenho psicografia intuitiva. Então, eu recebo a intuição e eu escrevo, tá? Então, assim, é uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Foi desenvolvido no curso de médiuns. O meu forte, que nem o seu Léo colocou aí, a minha principal era a intuição e o sentir mal quando alguém chega se perto que estava com influências negativas ou que estava bom. Então eu sentia aquela energia e era intuitiva, mas eu não sabia que eu era psicofônica e nem psicografia, sabe? Então Sim. veio depois. Então, aí, essa definição vocês estão estudando e na prática vai começar a manifestar. E aí, nesse trabalho de apoio que está sendo explicado pela Ercília, vai definir uma mediunidade ou duas, né? Ou talvez 3, porque é muito sutil isso aí, é difícil você precisar. Conforme você vai definindo, vai ficando seguro, né? Conforme você está colocando, ela foi ficando segura em relação a ser a psicofonia, em relação à psicografia, mas intuitiva. Aí ela tem segurança, antes ela não tinha. Então é esse processo que está dizendo aqui. Todos entenderam? Todos têm alguma coisa para dizer? Alguma coisa para falar? Então tá bom. Vamos prosseguir, né? A explicação é a seguinte: o médium, por qualquer circunstância, não aceitou e não iniciou o desenvolvimento de determinada faculdade no devido tempo. Criou, assim, obstrução ou degenerações que impedem o exercício normal da faculdade em causa. Resta, entretanto, a possibilidade da utilização de faculdades auxiliares ou secundárias, que são postas, então, em funcionamento ativo, com o auxílio do alto, para que o médium não fracasse de todo. Então, são faculdades que apareceram e o médium não desenvolveu, né? Então, já houve no passado essa tendência a manifestar a faculdade. E ela, então, fica retida e ela se manifesta agora, né? Estou explicando aqui por que acontece isso, né? Agora nós vamos falar aqui sobre questões da adaptação psíquica. Então, vai entrar questões importantes aqui que a Cília vai explicar conforme aparecer o momento. Então, vamos prosseguir. Na questão, então, da adaptação psíquica do médium. Como é que o médium se adapta psicamente, né? Esse período preparatório visa justamente promover o equilíbrio geral, orgânico e psíquico, disciplinar a causa perturbadora e dar ao médium um certo e inicial autodomínio, harmonia e serenidade internas,
A mediunidade prova, como já vimos, tem fundas reflexões no organismo físico, quando das manifestações, por sua antiguidade, tenha sido o organismo lesado, o tratamento beneficia o médium, restabelecendo a função dos órgãos, ou, no mínimo, restringindo os efeitos das perturbações. Então, vocês estão desenvolvendo a mediunidade, conforme vai vindo a parte das reuniões práticas, vocês vão identificando as suas mediunidades. Isso vai dar uma certa confusão em vocês, porque ela está só sendo possível, ela não está, conforme a Sheila está colocando, ela não era prática, né? Não era ativa. E essa dificuldade causa uma certa confusão, uma certa instabilidade, né, na colocação de vocês. E esse, então, processo é justamente para dar apoio nesse momento, para vocês se sentirem apoiados e definirem a mediunidade e tranquilizarem a sua forma de se colocar pelo trabalho e se firmando, né, se fortalecendo, conforme a Sheila acabou se firmando psicofônica e psicografia intuitiva. Alguma coisa a acrescentar, Cília? Não, para ficar assim, o Conrado pode falar muito bem também, porque ele trabalha comigo na vibração, então ele sabe que quando a gente tem um trabalho, ou quando a gente tá no curso, começa a ter alguns sintomas que parece que a gente ficou ruim naquele dia que tem a aula ou no dia que tem o trabalho, mas isso tudo é influências que a gente vai ter e que a gente vai começar a distinguir. Identificar, né? Identificar. O que é meu, o que é físico, o que é meu, e alguma coisa que está me impedindo de ir para o curso, ou ir para o trabalho, porque existe influência, nós não estamos sozinhos. Do lado nosso tem vários outros irmãos que estão com a gente, tanto bons quanto ruins. Então, a gente tem uma série de pessoas que nos acompanham. Então... O Conrado tem alguma coisa a dizer sobre isso aí que a Sheila está falando? Sim, principalmente na sexta, no dia do trabalho, sempre parece que a gente é procurado. São algumas influências, como a Ercília falou, e praticamente às vezes são espíritos também pedindo ajuda, né? Aí eles vêm procurar para pedir ajuda mesmo. Sim. Tá? É por isso que daí foi a importância de ter colocado toda a preparação que a Ercília manda para a gente toda sexta-feira, né? Porque, pelo menos para mim, as manifestações já são fortes, já são bem evidentes, né? Então, a gente já consegue já até separar algumas coisas, né? Inclusive, até as coisas que o senhor fala durante o curso, às vezes até vem a calhar quando a gente está tá participando da vibração ou propriamente do curso, né? São coisas que estão ficando importantes e vai manifestando, né? A gente já começa a identificar qual, pelo menos para mim, já está praticando. Às vezes eu converso também com esse filho e está começando a direcionar em qual classificação se dará para trabalhar, né? Perfeito, Conrado. Muito bom. Então, Ercília, tá claro isso aí, então, Ercília? Eu acho que ficou claro, pessoal, deu para entender o porquê de toda uma preparação para a gente iniciar o curso, para a gente iniciar um trabalho, porque a espiritualidade, na verdade, ela já prepara esse ambiente nosso, onde nós estamos com 2 a 3 horas de antecedência. Eles já estão preparando a gente para o que vai acontecer. Já está preparando o seu Léo, já está preparando a mim, a todos vocês, para ter esse curso. Nada é assim aleatório. Tem todo um preparo, uma sistematização para cada coisa acontecer. Acho que é suficiente, porque a gente não está tendo reunião presencial
e se aprofundar muito, talvez gere muitas influenciações, né? Vamos restringir um mínimo mais prático para que a gente, infelizmente, estamos só nas reuniões por vídeo, né? E eu acho que já deu para entender bem, a não ser que alguém queira, ou o Conrado queira acrescentar alguma coisa, ou alguém queira fazer alguma colocação. Então, nós temos outros assuntos para também você explicar, né? Vamos seguir adiante, né? O ambiente, né? Ele fala aqui, então, com relação a necessário, pois, que se inicie logo o devido tratamento, cujos principais fatores são o ambiente. Então, como que vai ser feito o encaminhamento despertar dessa educação, né? Então, envolve o ambiente, a corrente e o tratamento direto, que pode ser resumido nos passes, nas radiações, no esclarecimento e na evangelização pessoal. Vamos examinar cada item desses, né? Primeiro, o ambiente. O que se refere ao ambiente? Referimos-nos tanto ao ambiente individual, a atmosfera, digamos assim, em que vive o médium, como ao das reuniões que frequenta. O médium tem de formar para si um mundo individual bem equilibrado e harmônico, bem claro e bem metódico, onde as coisas materiais e espirituais estejam inteligentemente reguladas, cada uma no seu devido lugar, exercendo sua ação no devido tempo, sem atropelo e sem predominâncias arbitrárias. Então, o ambiente se refere mais à atitude que o médium toma, justamente eu estava colocando para a Ercília, para a gente não avançar muito, porque o ambiente íntimo de cada um é preciso ter essa consideração, para que esse ambiente seja um ambiente, embora tenha influenciações, tenha alterações, mas a pessoa saiba como conduzir, né? Saiba como se colocar interiormente, que é o ambiente então é da pessoa, para essas questões. E também o ambiente onde ele vive, o ambiente de trabalho, o ambiente pessoal, exterior, né? Ele então saber conviver com esse ambiente de forma a se colocar de maneira equilibrada nesta que é a sua identificação dessa mediunidade, desse dom que ele tem, né, e que está em andamento. Alguma coisa a mais colocar no ambiente? Não, tá direitinho. Então eu vou seguir adiante, que agora então vai entrar na parte da... Agora o seguinte é a corrente, né? A corrente. Chama-se corrente ao conjunto de forças magnéticas que se forma em dado local quando indivíduos de pensamentos e objetivos idênticos se reúnem e vibram em comum, visando a sua realização. Nessa corrente, além da conjugação de forças mentais, estabelece-se o contato entre as auras. Casam-se os fluidos, harmonizam-se as vibrações individuais, ligam-se entre si os elementos psíquicos e forma-se uma estrutura espiritual da qual cada componente é um elo operante, integralizador do conjunto. Um pensamento ou sentimento discordante, individual, afeta toda a estrutura. Dissocia-se, desagrega e prejudica o trabalho, assim como o elo quebrado de uma corrente na forma fraca ou imprestável. Então, essa corrente é um grupo de pessoas que vai formar vibrações que são harmônicas e formam, então, um conjunto para que esse objetivo seja atingido. Como isso se dá na prática, Ercília? Então, eu acho que é melhor o senhor continuar, porque quando fala aqui das câmaras de passe, vai entrar justamente a corrente, porque a corrente ela é feita para a gente fazer a câmara de passe.
né? Essa corrente ela é feita dentro da câmara de passe, onde a gente faz toda uma preparação. A gente tem uma preparação inicial, tá? Que a gente toma o autopasse, a gente faz a prece, faz toda uma preparação, aí vai se energizando cada chakra, né? Vai energizando a ele, vai formando esse elo de mãos dadas, a gente vai dando as mãos e vai fazendo o Pai Nosso. E essa é toda uma preparação para essa corrente ficar harmônica e todo mundo ficar na mesma sintonia, né? Como ele diz aqui, alguém que esteja, por isso que eu falei, se tiver doente ou se tiver com perturbações, não convém participar da corrente. Por quê? Porque quebra a corrente. Tá? Então, é um conjunto de pessoas, são sempre as mesmas pessoas que vão se dar as mãos, formar essa ligação. E se alguém estiver doente, nesse dia não participa, né? Ele fala e não participa. Não convém participar, nem quem esteja doente, né, ao ponto com mal-estar mesmo, ou aquela pessoa que está perturbada. Então, ela não deve participar. O objetivo das vibrações é para iniciar o trabalho, né? Ou tem alguém que está no meio da corrente, como é? Então, tem o dirigente, tá? Tem o dirigente, por exemplo, vou citar o exemplo lá do irmão Rodolfo de segunda-feira, que era onde eu frequentava. A gente tinha o Valdir fazia toda a preparação para a gente, com a prece inicial. A gente primeiro tomava o alto passe, entrava dentro do salão, a gente se concentrava com uma música suave ao fundo. Aí, num dado momento, fazia-se a prece de preparação, de abertura. Aí, depois dessa prece, a gente caminhava para a salinha onde a gente ia dar o passe, dava-se as mãos e fazia novamente toda a energização dos chakras, tá? Desde o básico até o coronário. Então, a gente fazia toda essa energização, todo esse preparo para poder dar o passe de limpeza nas pessoas que entram no salão. Eu acho que a explicação sua está boa e dá para perceber, não sei a opinião dos demais aí, que é algo que precisa ser... nós estamos tendo uma ideia bem aproximada, você está colocando muito bem, mas para saber detalhadamente como se processa, terá que ser presencial, terá que ser na reunião presencial. O objetivo de tomar conhecimento de que vai ser feito isso é uma parte do processo, você já passou, eu acho que já passou, né? Então, porque decorar assim, como é que é, não vão decorar, né? Não, vamos dizer, durante o curso médios, quando começa a parte prática, a gente tem uma espécie de estágio, ou seja, a gente vai participar da corrente, a gente vai participar dos passes, mas primeiro a gente participa da corrente. Primeiro é só a corrente durante 4 semanas. Depois de 4 semanas, é que a gente vai iniciar os passes padronizados. O passe de limpeza, a gente pode iniciar antes, junto com a corrente. Esse a gente pode. Agora, como faz, a gente vai aprendendo no decorrer, observando, vendo como faz. Aí a gente vai também fazer. Vendo que vai conseguindo fixar, né? Quais são os procedimentos, a sequência, né? Isso.
Você está dando uma ideia mais ou menos clara e já suficiente, eu entendo, né? Que na prática é que vai se fazer realmente a fixação de como se vai fazer esses procedimentos, né? Inclusive os passos padronizados, eu só vou poder ensinar isso na prática. Sim, certo. Então, vamos prosseguir aqui. Vocês estão acompanhando aí, todos estão acompanhando? Alguém tem alguma colocação a fazer? Fique à vontade para aproveitamento melhor que possamos conseguir, né? Então, espero que tenha nosso aproveitamento e vamos prosseguir, então, no nosso conhecimento. Nas práticas espíritas bem organizadas, a essa corrente assim estabelecida no plano material, sobrepõe-se uma outra formada no plano invisível pelas entidades, que nesse plano colaboram ou dirigem o trabalho. E assim as forças dos dois planos se conjugam, formando então, momentaneamente, uma estrutura maior, mais resistente, melhor organizada e representa, de fato, um poderoso dínamo, conjunto de forças espirituais. Desse conjunto se beneficiam, então, todos os presentes, encarnados e desencarnados. E inúmeras realizações do campo espiritual se tornam possíveis porque, dessa forma, se possibilita, em franca expansão, a manifestação de entidades superiores no plano invisível. Então, conjuntamente essa corrente física, que são vocês que vão formar, que é formado pelos médiuns que estão formando a corrente, existe uma corrente espiritual que acompanha essa corrente física. E essa corrente espiritual, então, vai possibilitar um auxílio ao andamento da reunião, à condução das realizações, inclusive favorecendo manifestação de entidades superiores para orientar o grupo, para orientar a casa, né? Certo, Cira? Esse processo, Isso. Né? A única coisa que eu ia acrescentar é que essa preparação é justamente para essa ligação com a espiritualidade amiga superior, para a gente formar esse elo em conjunto, ou seja, o elo espiritual, do mundo espiritual e do elo material que somos nós. Então, a nossa vibração tem que estar elevada para que os bons espíritos, ou seja, a espiritualidade amiga e superior, esteja com a gente. Porque do mesmo jeito que a gente vibrar coisas baixas, quem vai vir, como o seu Léo já explicou, não vai ser um espírito bom, vai ser um espírito zombeteiro, parecendo que vai se passar por um espírito bom, porque está baixo. Por exemplo, se no ambiente, em vez de você fazer toda essa preparação da corrente, ficar conversando, ficar falando mal de alguém, ficar contando piada, então a vibração ela é baixa. Então a corrente... Nesse caso aí, se vier uma entidade que não é elevada, e fazer uma mistificação, então ela vai se passar com uma entidade elevada, é o que se espera ali. O dirigente vai identificar isso aí, né? Pela forma de falar, pelas vibrações deles, o grupo vai sentir isso, né? Então vai rejeitar essa intromissão, né? Essa mistificação, correto? Isso. Então vamos prosseguir. Alguém quer fazer alguma colocação, acrescentar algo? Fique à vontade, né? Então agora os passos. Você falou uma vez, né, seu Léo? Você explicou uma vez na aula também que como as entidades zombeteiras, elas que quer se passar, ela vem. Tem alguns pontos que dá para identificar. Eu lembro muito bem que você falou em uma das aulas também. Tem como prestar bem atenção, dá para identificar, né? Sim, correto, concordo. Isso mesmo. Então, vamos falar dos passes. Os passes individuais são muito aplicados nas práticas espíritas por uns e outros, mas, segundo julgamos, não são indispensáveis, nem condição essencial de cura psíquica ou desenvolvimento mediúnico. Todavia, são um agente poderoso, auxiliam as curas
reconfortam e atenuam grande número de sofrimentos. Muitos já devem ter notado que os passes são dados de forma arbitrária, variando de indivíduo para indivíduo, com gestos e processos de cunho eminentemente pessoal. Tanto encarnados como desencarnados, cada um dá um passe conforme entende, não havendo para a sua aplicação leis rígidas ou processos uniformes. Isso realmente não importa, porque o passe em si nada mais é que uma transmissão de energia fluídica. E desde que essa transmissão se realize de modo de operar, se torna secundária. Então, os passes, eles são dados, essencialmente, uma transmissão de energia. O passista transmite a energia dele para o que está recebendo o passe, né? E essa forma, então, é geral, conforme o Edgar Armand está falando aqui. Não se faz necessário que seja dessa forma ou daquela forma para passar a energia, mas se deixar assim, ele está colocando, cada um vai dar o passe de um jeito, né? Então, ele acrescenta aqui, prosseguindo no estudo, né? Apesar de não serem, como dissemos, indispensáveis os passes, todavia, auxiliam as curas. E na sua aplicação, 3 coisas podem ocorrer. Então, o passe simples. O operador desse mesmo transmite ao doente suas próprias energias fluídicas, operando assim um simples trabalho de magnetização. Então, o simples, o próprio operador, o próprio passista, transmite as energias dele para a pessoa que recebe o passe. Então, essa condição, todos nós temos, né? Uns vai ter mais energia, outros menos energia, mas então tem uma energia que é a do passista que passa para a pessoa que recebe. É o passe simples que ele está colocando aqui. O segundo caso é o misto. Com a presença de um médium, servindo de polarizador, um espírito desencarnado faz sobre o doente a aplicação, canalizando para ele os fluidos reparadores. Então, esse misto aqui, o passista está dando passe, né? Os fluidos dele. E um espírito está passando para o médium, para o passista, os fluidos do espírito. Esse fluido passa pelo médium, se junta com os fluidos do passista, e aí então vai chegar no que recebe os fluidos do espírito, que tem características específicas para aquele que recebe. Então, os fluidos do espírito não vai ser dirigido para o médium, vai ser dirigido para a pessoa que está recebendo o passe. Então, os fluidos do espírito se juntam com os fluidos do médium e chega na pessoa que recebe os fluidos somados, os dois juntos, para as necessidades que aquela pessoa que está recebendo o passe vai ter, né? E o terceiro modo de passe, que é o espírito desencarnado, incorpora-se no médium e faz sobre o doente diretamente a necessária transmissão. Então, no terceiro caso, o passista é um médium e o espírito se incorpora no passista. Então, já esse passe não vai ser o espírito que passa para o médium e o médium se junta com o fluido dele e passa para o que recebe. O espírito vai se incorporar no médium e o próprio espírito, a própria entidade, que é boa, né, que tem condições de tratar, vai passar os fluidos da entidade direto para o que recebe. Então, o primeiro caso, simples, é só o passista. Só ele que transmite as energias dele. Segundo caso, misto, é o passista e o espírito que está passando os fluidos dele, se juntam os dois e vai então chegar na pessoa que recebe os fluidos do espírito junto com do passista. Terceiro caso, a entidade se incorpora no passista, ele tem uma mediunidade. E a entidade vai, então, dar o passe no que recebe já diretamente, porque está incorporado no passista. Correto isso? Confere, Ercília, na prática aí. Evidentemente que o passe vai ter o P1, P2, né? Vai ter os movimentos. Mas aqui nós estamos falando só a parte teórica, né? Isso, tá certinho. Sim, né? Então tá bom. Isso.
Então, disso resulta que nem todos os médios têm a mesma capacidade qualitativa para dar passes, visto que uns são mais que outros influenciados por seus próprios fatores de inferioridade. E como todos sofrem desta influenciação, pouco mais ou menos resulta que não há médiums algum que transmita fluidos isentos de impureza. Por outro lado, o conhecimento superficial, ou quase nulo que a maioria possui do corpo humano, do seu delicado funcionamento e do modo por que reage à corrente fluídica de diferentes naturezas, tudo isso concorre para diminuir as possibilidades de êxito pessoal. Então, cada pessoa que dá o passe, ela vai soltar fluidos com as características da pessoa. Então, se nós estivermos olhando as mãos do passista e um médium vidente que consiga ver os fluidos que saem do passista, então tem um aqui, tem outro aqui, tem três passistas, né? Ele está dando os passos iguais. Né? Mas os fluidos que vão sair de cada passista vai ser diferente do outro. Cada passista vai ser uma cor de fluido diferente, com potência diferente, com características de auxílio diferentes, né? Que, então, o Edgar Armand está colocando aqui, que nós temos nossas impurezas, né? Vai também no passe, né? Então, nós temos essa condição que transmite no passe. Evidentemente, a nossa dedicação, nós estamos fazendo o curso aqui, quando nós formos dar o passe, nós vamos estar concentrados, fazendo todos esses exercícios que a Gilda está falando, e vai reduzir essas nossas influências negativas, né? Só vai ressaltar as positivas. Mas mesmo assim vão ser diferentes, e cada passista vai ser diferente, os fluidos, porque é uma característica da pessoa. Um ajuda mais, outro ajuda de uma forma, outro ajuda de outra, mas diferente, mas sempre positivo para o auxílio daquele que está recebendo o passe e o necessita daquele auxílio. Certo, Cid? Certo, por isso que o passista ele tem que estar bem para ele poder auxiliar com o fluido dele de maneira positiva. Sim. E aí certo? Vocês estão... Pode falar. Porque se ele não estiver bem fisicamente ou se ele não estiver bem espiritualmente, né, com pensamentos bons, ele já vai acabar passando isso junto na hora que ele estiver aplicando passe para a pessoa, entendeu? Então, às vezes, em vez da pessoa ficar bem, a pessoa fica, né, se sentir mal por conta disso. Então, tem que tomar cuidado na atuação, tem que ser muito honesto na hora de aplicar o passe. E falar, não, estou bem, eu vou dar o passe porque eu estou bem. E está bem, e sentir que está se doando mesmo, porque senão é capaz de prejudicar. Certo, sim. Então, todos estão acompanhando bem aí, estão todos aproveitando as explicações. Se houver alguma questão a ser colocada, fique à vontade, né? O nosso objetivo é que todos se sintam bem, se sintam compreendendo o que estamos falando. É evidente que aqui nós estamos dando uma ideia, a prática que vai dar, né, conforme a Cida está colocando aí, todos os detalhes, né? Na teoria é uma coisa, na hora que a gente vive isso, é uma outra coisa. Certo, aí vai aprender na prática esses detalhes, né? Então, vamos prosseguir aqui, tem agora a Câmara de Passes. Vamos ver a Câmara de Passes. Então, a Câmara de Passes. Nesse capítulo dos passes, queremos noticiar a existência de um recurso de cura de alta valia e fácil utilização. É aquilo que denominamos Câmara de Passes. Um cômodo reservado de alto e sempre purificado teor vibratório fluídico, no qual se introduzem os doentes ou perturbados, aí os deixando permanecer algum tempo isolados e em silêncio. Então, é um cômodo da casa que está reservado e tem fluidos naquele cômodo favoráveis. E nesse cômodo vai ser colocado o doente sozinho lá,
e lá ele vai, então, nessa câmara de passe, está dizendo aqui, ser tratado por esses fluidos e por espíritos que estão incumbidos de trabalhar nesse cômodo para auxiliar aqueles que são colocados nesse cômodo para serem tratados. É isso que está dizendo aqui, Cília. Você tem alguma coisa a acrescentar? Então, na segunda e no domingo, né, que é onde tem as câmaras de passe, e quando o seu Walter fazia o tratamento também, tem uma sala específica, onde a dona Rosa também atende, é uma salinha específica, onde ficam os médiums da corrente, né, que é chamada Câmara de Passe, ou seja, é onde fica a corrente. Sim, porque O assistido entra naquele cômodo, tá? E aí é aplicado passe nele. Cada um dá o passe 3 vezes, assim, por exemplo, 3 assistidos. Então, entra um, ele é aplicado passe, fica na corrente, aí entra outro, e assim sucessivamente. Sim, porque aí, no caso, os fluidos vão impregnando as paredes, os móveis que estão ali no local, então já fica um ambiente de impregnação fluídica benéfica. E mais as entidades e o médium que vai lá, os passistas que vão lá, vão somar mais ainda fluidos, trazendo então esse benefício. A pessoa pode ser colocada sozinha lá, se for o caso, depende da casa, né? Depende da decisão da casa. Ou então colocar com passista, né? Para que haja esse tratamento, que vai ser o veículo dos fluidos para a pessoa necessitada, que vai ser encaminhada nesse local, né? Então vamos prosseguir. Então, durante esse tempo que a pessoa vai ficar lá, né? Está dizendo aqui, o plano invisível que aceitaram a incumbência cuidam deles e os assistem convenientemente, sem interferência de quem quer que seja. Somente 2 condições são exigíveis para a sua aplicação, com bons resultados. Um local onde a pureza ambiente seja positiva e sua conservação permanente por meio de defesas espirituais realizadas nos 2 planos. Então é feito preces, a casa recebe a presença de médiuns para que mantenha essa condição de dar os fluidos, porque aquele que vai ser colocado lá, ele vai necessitar de fluidos, né? Ele vai consumir fluidos, né? Então precisa manter aquela sala, aquela câmara de passes, né? Sempre com assistência da casa, para que mantenha esses fluidos, mantenha essa condição que vai dar esse tratamento, né? Que já está impregnado ali e vai atingir, dependendo então de ser sozinho ou então com algum médium, né? Conforme você está falando, o Sr. Walter, eu trabalhei com o Sr. Walter há um tempo, né? Ele então ficava na sala. Ele, além de ser a câmara de passes, preparada para isso, tinha o plano espiritual que trabalhava naquele cômodo, conforme o Gerardo está explicando, e mais o Sr. Walter, o médium, né? Que passava os fluidos, né? Para aquele que vinha ser tratado ali. E então, no caso do Sr. Walter, ele não ficava sozinho na sala da câmara de passe. Aqui está dando um exemplo de colocar a pessoa que está doente sozinha na sala. No caso do Sr. Walter, o Sr. Walter dava o passe, né? Então, é um acréscimo, né? Para não só a sala, a câmara, que já era de câmara de passes, e mais o trabalho dele junto com o plano espiritual, para benefício daquele que vinha buscar auxílio na casa. Alguma coisa a acrescentar, se fica à vontade? Não. Tá certo? Então, agora vamos nas radiações. Né? As sessões de radiações podem ser feitas... eu esqueci de perguntar para as pessoas que estão aí acompanhando, né, se até agora tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a acrescentar, algo a ser colocado. Eu acho que a carga de conhecimento é grande, né? Mas está aqui na lição de hoje, né? Eu estou seguindo o livro, né? E fica
algo que às vezes não dá para absorver tudo, né? Mas dentro do que nós fomos compreendendo, né? E no esforço de a gente colocar bem claro, de uma forma mais objetiva, né? Para que se fixe em nós e vocês, que eu estou aqui aprendendo também, né? A nossa compreensão dessa área, né? Pode falar, Cília. O Conrado, acho que quer falar. Não, tô falando que tá num ritmo bom, tá tranquilo, tá dando, pelo menos para mim, tá dando para entender tranquilamente. Tá certo. Tá bom? Então vamos às radiações. Seu Léo, o que eu ia colocar nós estamos fazendo mediante a situação que nós encontramos hoje em vídeo, né? Em aula, através de vídeo, o curso de médiuns, de uma forma mais explicativa possível. Seu Léo está assim, esmerando, eu estou aprendendo muito com ele, né? Também, porque a gente sempre aprende, não é porque eu já tenho curso, que eu sei tudo, não sei nada, estou aprendendo ainda. Então, a gente está fazendo assim, seu Léo está sendo brilhante nas colocações dele, ele está fazendo o máximo, e eu estou tentando passar, porque na prática é uma coisa, quando a gente está no presencial, é diferente, mas assim a gente está buscando passar o máximo de coisas para vocês. Obrigado, Cília, obrigado por essas palavras aí. Mas é o meu dever, né? Meu dever é a minha oportunidade, né? É a minha oportunidade de estar aqui, né? Fazendo um trabalho que traga algum benefício, né? Algum resultado que seja proveitoso, é o objetivo nosso. Agora, sem dúvida, conforme você colocou, a teoria nós estamos buscando trabalhar bem, mas a prática que vai trazer realmente, né? A sequência, os tempos, né? Os cuidados, a prática que vai trazer esse fortalecimento. É aí que se dá realmente o fato, né? O uso do nosso conhecimento, sem dúvida. Né? Só que a prática não se vai sem a teoria, né? A gente tem que ter a teoria para poder saber. Então, as radiações agora. Nós estamos aí com meia hora de aula ainda. As radiações. As sessões de radiações podem ser feitas nos centros espíritas ou em casas particulares, bastando para isso que se reúnam 2 ou mais pessoas e, se possível, um médium de incorporação já desenvolvido para os necessários entendimentos com os operadores invisíveis. As radiações são tão eficientes em presença ou à distância, qualquer que seja a distância, como é natural. Então, as radiações vão ser efetuadas, né, pelos componentes da reunião, que vão vibrar, né, dirigindo os pensamentos. Então, na prática, né, então todos vão fazer aquela vibração para, digamos, um doente que foi feito uma cirurgia, está em recuperação, resolveu o estômago. Então, é descrito a quem está sendo dirigidas as vibrações, porque as pessoas que estão fazendo parte vão pensar naquela condição de quem está sendo dirigido as vibrações, que é aquele que sofreu uma cirurgia do estômago, está em tal e tal condição. Então, o pensamento vai concentrado nesse objetivo daquele paciente. Forma, então, o grupo que está ali pensando, vibrando e enviando as vibrações para essa pessoa que está sendo objetivo naquele momento. Em seguida, o dirigente vai falar um outro paciente, uma outra pessoa em tal lugar, que está em outra situação. Então, todos vão dirigir os pensamentos, as vibrações, para aquelas características daquele paciente. Confere isso, Ercília, ou tem alguma coisa a acrescentar ou modificar? Então, Léo, nós temos feito as vibrações de segunda e quinta, justamente conforme o senhor colocou, só que nós temos uma planilha
tá? E nessa planilha tem o nome, o endereço e aquilo que a pessoa necessita. E a vibração específica para cada pessoa, no caso. E aí a gente se reúne via Skype e o Conrado faz parte das vibrações, o Conrado, a Adelaide, a Sheila e mais outra, a Luciana, a Nilza, que trabalhava com o seu Walter. Então, a gente tem esse grupo que a gente faz as vibrações, que seria o caso que o seu Léo colocou aqui, da distante, né? Porque hoje a gente não dá para fazer presencial. Então, a gente faz essas vibrações à distância, né? E para cada caso a gente faz isso. Quando tiver, então, um presencial, vocês vão receber o paciente na casa. Então, quando tem a coisa, tem o que seria na segunda-feira, tem o caso das pessoas que vão lá e são tratadas lá no centro, com passe, com a entrevista, com tudo direitinho. Que tem a cromoterapia, tem os passes padronizados, e tem a Dona Rosa que faz o tratamento. Então, tem os grupos que atendem presencialmente, além das vibrações. Sim, então é um processo que tanto é à distância como pessoas com presencial, né? Então, aí a questão de como isso é feito vai ser conhecido na prática. Então, você já conhece o Conrado, você está falando aí, mas a Sheila também conhece, né? Já. E as pessoas, então, estão fazendo o curso, e esse curso de mediunidade é um curso que abre espaço para as pessoas acabarem não só sendo médico, como também trabalhar nessas diversas atividades que a casa tem, né? Por isso está sendo dado aqui, faz parte do curso, né? Esse conhecimento, abrindo, então, esse campo para que as pessoas se interessando e se colocando em condições de dar essa participação, começarem a formar parte desses grupos, né, dessas diversas áreas, dessas atividades, conforme nós estamos estudando aqui. Então, sim, alguém e é importante porque vai pedindo para a gente trabalhar, entendeu? Conforme vai fazendo o curso, vai haver a necessidade de trabalhar. Senão você precisa trabalhar para poder ajudar, entendeu? Vai como se vai te pedindo para poder vir, você vai recebendo chamados para poder começar a trabalhar e desenvolver o trabalho. Muito bom. Então, conforme eu estava falando, então, vai aumentando o grupo a quantidade de participantes, né? E então acrescentando os benefícios que nós estamos aqui, conforme a doutrina espírita ensina, que não é fora da igreja que tem salvação, é fora da caridade que não tem salvação. Ou seja, é uma expressão que precisa ser interpretada. Então, o objetivo é fazer a caridade, é ajudar aquele que necessita. E esses recursos, a cama de passe, o passe, as vibrações, são todas para ajudar, e é uma forma de fazer caridade. Então, prosseguindo aqui nesse capítulo, temos ainda alguns minutos. Então, o Edgar Armand falando ainda sobre as radiações. As sessões de radiações à distância têm um grande desenvolvimento e aplicação na Federação Espírita do Estado de São Paulo, beneficiando a milhares de perturbados dos dois planos. São feitas com grupos reduzidos e selecionados de assistentes, dotados da necessária capacidade de concentração e doação de fluidos. Para maiores esclarecimentos, consultem passes de radiações e trabalhos práticos de Espiritismo. Então, está dizendo aqui que lá na Federação Espírita de São Paulo tem esses grupos de radiações, que são grupos formados por pessoas que têm essa condição de emitir radiações, de emitir essas vibrações à distância, está dizendo aqui, né?
E esse estudo vai ser detalhado no livro Passos e Radiações, que nós vamos estudar, né? Em seguida, esse aqui vai ser esse livro Passos e Radiações. E também Trabalhos Práticos do Espiritismo. Também vai falar mais detalhadamente sobre esse trabalho de radiações. Então, encerrando esse capítulo, vamos ter aqui, enfim, seja qual for o motivo da perturbação, o tratamento espiritual deve sempre preceder o desenvolvimento mediúnico, porque por ele é que se obterá o equilíbrio necessário que permitirá seguir adiante e atingir resultados satisfatórios. Nesse período preparatório, o médium é simples e unicamente um doente necessitado de assistência e orientação. Então, esses tratamentos se dirigem não só a pessoas que procuram, mas no encaminhamento do desenvolvimento mediúnico, está dizendo aqui, ele é eficiente porque vocês estão identificando a sua mediunidade, estão tomando conhecimento das diversas mediunidades, estão desenvolvendo em vocês uma percepção de suas características. Isso tudo, então, vai gerar um despertamento de uma determinada área da mediunidade. Agora, aqui está dizendo que talvez que é possível que algumas questões possam atrapalhar esse candidato, né? E essas verificações, então, vão identificar essas questões, vão encaminhar os tratamentos, vão encaminhar o auxílio para o candidato a médium, na avaliação dessas que são feitas, aqui essa primeira que nós vimos aqui, que é esse exame espiritual, né, que foi feito aqui no começo, né, que são os passes, são a corrente, né, todos esses recursos podem ser aplicados, né, e a adaptação psíquica, né, que é a parte do preparatório, e vão auxiliar, então, cada médium dentro de uma verificação, uma orientação nas condições que está e as providências que esses diversos recursos que a casa tem vai efetuar, ajudando o médium nesse objetivo. A Arcília poderia acrescentar mais coisas sobre esse auxílio que é dado ao médium, esses recursos vou contar o que aconteceu comigo. Teve um momento que eu tive que ser afastada por conta de uma enfermidade física que eu estava. Então, eu tive que ser afastada no momento das atividades de passe. Então, em vez de eu ir para dar o passe, para trabalhar, eu ia para receber o tratamento, tá? Então, foi encaminhado para que eu fizesse tratamento, para depois eu continuar com as atividades de doação de passe. Foi o que eu expliquei lá no começo. Às vezes, todos nós passamos pelo colegiado, e o colegiado é a avaliação desses médiuns em relação ao nosso trabalho. Então, se a gente precisa de um amparo, a gente é afastado, a gente não é retirado ou abandonado, não. A gente é afastado para que tenha o tratamento, para que a gente se reequilibre, para poder voltar ao trabalho. Então, isso que o senhor Léo colocou, isso procede na casa, sim. Então, e você ficou, esse tempo vai ficar afastado? 4 semanas. Esse tempo é variável, né? Depende 4 semanas. 4 semanas? Isso, no começo é 4 semanas. Se precisar ficar mais, fica mais 4 semanas. É de 4 em 4. Aí você, então,
conseguindo esse resultado, aí você volta ao trabalho. Você não é afastado, não é eliminado, e sim só um afastamento temporário de 4 semanas, é feita a verificação, e aí, então, ao retorno do médium ao trabalho, né? Sim, eu retornei, depois de 4 semanas, eu pude retornar. Sim. Não só eu, como outros médiums também tiveram esse tipo de problema. Também foram não é um afastados, problema. ficaram as 4 semanas e retornaram ao trabalho posteriormente, Isso, né? isso. Perfeito. Então, agora nós vamos passar para O seu Léo, porque é uma responsabilidade muito grande do médium, tá? De estar fazendo o trabalho. Então, ele precisa estar bem, tá? Para ele poder passar alguma coisa de bom para quem ele está cuidando, né? Senão não adianta nada. Porque ele quer ser útil, né? E também se melhorar como uma forma de se colocar na hora da passe, de fazer vibrações, de participar da corrente, né? Ele vai ter esse aproveitamento, então ele vai aprimorando na prática, conforme nós estamos aqui na teoria, mas a prática então vai mostrar para ele, né? Se ele está conseguindo esses objetivos. Exatamente. E mais um detalhe, é importante a preparação desse médium, e nesse dia de trabalho, de escola, evitar tomar bebida alcoólica e comer carne vermelha, tá? Evitar qualquer tipo de carne, mas principalmente a vermelha, porque os fluidos ficam complicados quando a pessoa está alcoolizada ou quando a pessoa está com carne no organismo. E quando atrapalha. fuma também não pode, né? Sim, pode falar. Quem fuma parece que nem pode. Oi? Quem fuma parece que nem pode, não é isso? Fuma também, né? Também não. Quem fuma já não pode. Não é aconselhável. Tá. E então, nós agora vamos passar para outro capítulo, mas eu entendo que... Léo, se não der tempo, pode passar para outro dia, tá? O quê? Se não der tempo de finalizar o assunto, a gente continua na próxima aula. Não, eu acho que o assunto foi bem pesado, entende? Muita coisa. Eu acho que dar mais coisa, acho que não é aconselhável, né? Quer parar aqui e continuar na próxima aula. E eu remanejo o cronograma. Tem que manter o cronograma, porque aí as pessoas quiserem fazer alguma colocação agora final, fique à vontade, tem tempo, né? E também, na próxima aula, vocês vão fazer as suas reflexões, seus pensamentos aí, e nós vamos, então, iniciar a próxima aula com abertura para que tirem mais dúvidas, terem dúvida com a Ercília, né? De questões que foram colocadas, para aproveitar o mais possível, né? Nós não vamos aprender só na prática que nós vamos saber realmente, né? Mas agora estamos sabendo a parte teórica, porque se nós não sabemos nada, então nós, ao chegar na prática, você não vai aproveitar nada, você não conhece nada. Já com esse conhecimento, quando chegar à prática, eles vão entender. Vocês vão saber o que está se passando, como é que se processa o trabalho que vocês estão participando, e conseguir uma adequação correta, porque há conhecimento do que se passa no plano espiritual, no interior de cada um e na participação de cada trabalho que for colocado, né? Correto, Ercília? Isso, inclusive, seu Léo, o próximo capítulo, que é o 21, fala do desenvolvimento. E aí eu acho que vocês podem trazer as dúvidas que vocês tenham a respeito, porque agora, a partir daqui, isso tudo é um embasamento para a parte prática, tá?
toda essa teoria é o que o senhor Léo falou, é a maneira como a gente identifica lá na prática depois. Porque na hora que acontecer, você vai lembrar, nossa, foi isso que o senhor Léo falou, olha, foi... Como o Conrado, às vezes ele coloca para mim, nossa, eu estou vendo isso lá, olha, é isso mesmo, entendeu? Porque dá para a gente entender o que está acontecendo com a gente, porque teve toda a parte teórica. Perfeito, sim, isso mesmo. Então, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, alguém quiser falar mais alguma coisa, nós vamos encerrar a aula hoje aqui. E a aula que vem, então, vocês vão trazer suas observações, se não houver nada hoje, né? Ninguém quiser falar mais nenhum comentário, nenhuma colocação. Então, encerramos a aula hoje aqui. Uma satisfação ter estado com vocês, com todos que estão aqui, meus companheiros, companheiras, né? Que trabalhamos junto, e com a Arcília hoje, que deu a nossa explicação importante para nós, e o Conrado também, que trouxe explicações importantes. Então, nós encerramos essa aula. Um bom fim de semana para vocês. Eu vou, então, fazer a prece e desligar o computador, né, para nós encerrarmos nossa participação. Obrigado a todos, elevando nossos pensamentos. Damos, então, a nossa prece de harmonia para cada um de nós, trazendo, então, esse aprofundamento de nossa participação como espíritos que estamos no plano espiritual, no trabalho, com Jesus, com o Rodolfo, com cada um de nós, para ser útil nesta tarefa, nesta obra, nesta existência, que é o nosso crescimento espiritual, nossa realização como filhos de Deus, que aqui estamos reunidos nessa casa, e agradecemos. Graças a Deus, assim seja.